Futebol. Curiosidades sobre um dos esportes mais populares do mundo. A história. Embora não se tenha muita certeza sobre os primórdios do futebol, historiadores descobriram vestígios dos jogos de bola em várias culturas antigas. Na China Antiga, por 23.000 anos antes de Cristo, os militares chineses praticavam um jogo que na verdade era um treino militar. Após as guerras, formavam equipes para chutar a cabeça dos soldados inimigos. Com o tempo, a cabeça dos inimigos foram sendo substituídas por bolas de couro revestidas com cabelo. Formavam-se 2 equipes com 8 jogadores, e o objetivo era passar a bola de pé em pé sem deixar cair no chão, levando-a para dentro de 2 estacas fincadas no campo. Estas estacas eram ligadas por um fio de cera. Na Roma Antiga, os soldados praticavam o war pastum por volta de 200 anos antes de Cristo. O jogo era um exercício militar, o que fazia uma partida poder durar horas. A bola, feita de bexiga de boi, era chamada de foles. Na Itália, durante a Idade Média, apareceu um jogo denominado cálcio. Era praticado em praças e os 27 jogadores de cada equipe deveriam levar a bola até os 2 postes que ficavam nos 2 cantos extremos da praça. A violência durante o jogo era muito comum, pois era permitido. Na Inglaterra, por volta do século XVII, o jogo de cálcio ganhou regras diferentes e foi organizado e sistematizado. O campo deveria medir 120 por 180 metros e nas 2 pontas seriam instalados 2 arcos retangulares, chamados de gol. A bola era de couro e enchida com ar. Com regras claras e objetivas, o futebol começou a ser praticado por estudantes e filhos da nobreza inglesa. Aos poucos foi se popularizando. O Brasil conheceu o futebol através de Charles Miller, um brasileiro filho de ingleses. Charles trouxe da Inglaterra um manual contendo as regras e 2 bolas. Em 14 de abril de 1895, foi disputado em São Paulo o primeiro jogo de futebol no Brasil. Você sabia? A primeira Copa do Mundo de futebol foi realizada no Uruguai, em 1930. O Uruguai foi campeão após vencer a Argentina pelo placar de 4-2. E o Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo, desde que foi criada em 1930. Todos os outros países do mundo perderam pelo menos uma Copa, ou por não se qualificar, ou por motivos políticos. Somente o Brasil conseguiu marcar presença nas 21 Copas. O Brasil é também o país com mais vitórias na Copa. O jogador mais novo a vencer uma Copa foi Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. Edson tinha apenas 17 anos quando o Brasil conquistou o título em 1958. Contando jogos oficiais e amigáveis, durante sua carreira, Pelé marcou conjuntos de 3 gols em 92 jogos, 4 gols em 31 jogos, 5 gols em 6 jogos. Uma vez, ele até marcou 8 gols em um jogo. A equipe adversária não era muito boa, mas 8 é 8. Essa eu duvido que você sabia. O primeiro jogo de basquetebol foi jogado com uma bola de futebol. No inverno de 1891, o professor de educação física James Nywish viu que seus alunos estavam frustrados porque não podiam jogar futebol e os jogos que não eram ao ar livre eram entediantes. Por isso, ele inventou um jogo novo, o basquetebol. Para montar o primeiro jogo, ele usou 2 cestos de pêssegos e uma bola de futebol. Pontos para a criatividade. Nos anos 1950, o artista dinamarquês Asger Jorn inventou um jogo de futebol para 3 equipes, com um campo hexagonal. A vitória seria da equipe que sofresse menos gols. O objetivo era tornar o jogo menos agressivo, porque a vitória dependia da defesa e não do ataque. Atualmente existem alguns jogos oficiais de futebol de 3 lados.
Você sabe como foram criados os cartões de punição? Após um desentendimento em uma partida em 1966, no qual um jogador argentino não respeitou a decisão do árbitro sobre uma marcação de falta, a FIFA decidiu adotar o sistema de sinalização com cartões coloridos, baseados na cor do semáforo, para facilitar a comunicação em campo. Você sabia que em uma partida de futebol profissional, um jogador de linha anda e corre entre 10 e 14 quilômetros e que, estatisticamente, uma em cada 20 lesões em jogadores de futebol é gerada por algum tipo de incidente durante a celebração do gol? Essa nem eu sabia. Se fosse possível ligar todos os vergalhões de ferro utilizados no estádio do Maracanã, seria possível dar uma volta e meia em torno da Terra. O Maracanã ocupa uma área de 186.638 metros quadrados. A energia elétrica dos seus refletores daria para iluminar 3.000 casas. Futebol feminino. Você sabe que o futebol feminino já foi crime? Em 1941, o general Newton Cavalcante levou ao Conselho Nacional de Desportos uma série de subsídios para que as mulheres fossem proibidas de praticarem futebol, com a desculpa de que isso ia contra a natureza feminina e que o Estado deveria proteger a sua integridade, uma vez que uma pancada no ventre poderia deixar as mulheres ínfimes e que isso era uma questão de saúde pública. Esse decreto estava na Lei 3.199 e piorou ainda mais com a chegada da ditadura em 1965, apertando ainda mais o cerco com a deliberação número 7, que proibia a prática de outros segmentos como o futebol de salão e o de praia. A decisão só foi revogada em 1981. A Marta é uma das jogadoras de futebol mais populares do mundo. De toda sua fama, a alagoana de 33 anos começou sua carreira no Vasco da Gama, aos 14 anos. Durante sua carreira, foi eleita a melhor jogadora de futebol do mundo 6 vezes pela FIFA, sendo 5 delas consecutivas, um recorde entre homens e mulheres. Além do mais, desde 2015, é a maior artilheira da história da seleção brasileira, contando a masculina e a feminina, com 110 gols. Miraildes Maciel Mota, a baiana Formiga, nasceu em 1978. Com 7 Copas do Mundo de futebol disputadas, é a jogadora com maior número de jogos pela seleção brasileira, independentemente do gênero, segundo a Confederação Brasileira de Futebol. É ainda a única futebolista a ter participado de 6 edições dos Jogos Olímpicos. A primeira Copa do Mundo de Futebol Feminina foi realizada em 1991, na China, 61 anos após a primeira torneio masculino. As seleções dos Estados Unidos foi a primeira vencedora. Até agora, a equipe americana tem 3 títulos, a Alemanha tem 2 e a Noruega e o Japão têm um campeonato cada. O Brasil teve como melhores resultados um 3º lugar em 99 e em 2007 foi vice-campeã. E aí, gostaram? Que tal agora assistir 30 gols espetaculares? Perdeu o lance. Pode ser perigoso o lance chileno. Rubio veio pela direita, Juan. Chegou, tomou. Uma tentativa do Meléndez, foi a linha de fundo, fez lá uma graça. A galera gostou, ele bateu pra frente e jogou certinho pro Robinho. A abertura para Adriano. O Ronaldo se mexe, Adriano vai pra cima da marcação. A chance do segundo brasileiro, cruzamento. Kaká tocou pro meio. Robinho, olha o gol. Gol! Pode ser a última tentativa de ataque do Robinho, se for ele realmente a sair. Grafite com o Kaká, tem Robinho de calcanhar. Pro grafite de calcanhar, pro Robinho, faz o gol! Gol!
Pires de calcanhar para Robinho. Domina de calcanhar. Hulk girou. Gol! Olha o lançamento, deslocou muito bem na esquerda. Chegou o Júlio Batista. Ele contra o Ayala. Pé direito, bateu. Gol! Emerson la tiene. Brasil tirou. Olha o cruzamento, o Fred domina, o Neymar bateu! Olha aí! Olha aí! É o gol! É o gol! Ainda o Cafu pra trás! Ia ser de voleio. Ele acabou atrapalhado. Olha o Raí no capricho, que gol! Que golaço do Raí! Aí botou pra trás, de bicicleta! Gol! Agora Bebeto! Adriano, cortou pro meio. Bateu Adriano! Gol! É! Do Kaká. Vai arriscar pra direita, não bateu pro gol! Já trouxe pro meio. Mas a chegada, Paulinho pode bater, bateu pro gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Leonardo lançou pro Ronaldinho, saiu muito de trás o Ronaldinho. O recuo, vai Ronaldinho, brigou pela bola, ganhou do goleiro, aí Ronaldinho fez a fita! Fez a fita! Gol! Golaço! É! Pintou, ganhou, invadiu. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Não há palavras! Ronaldinho keeps his feet. Podia bater pro gol, inverteu, jogou pro outro lado, posição legal. Olha o Brasil chegando. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Na direita pra Elano. Lá vem cruzamento, bateu direto pro gol. Gol! Parecía falta. Ley de ventaja para que le pegue Roberto Carlos. ¡Gol! Esse é bom, vai tocar mais atrás. Recebe Alex. Fez o corte no primeiro, ajeitou por cobertura. Que golaço! Gol! Golaço! Ainda Renato do São Paulo faz bom toque para Éder. Vai arriscar, o goleiro está fora. Lançou. Gol! Golaço de... Jogou no Robinho. Domina Robinho. Tocou no Kaká, abriu espaço, bateu pro gol. Gol! Neymar de primeira, boa bola. Felipe Coutinho, é do jeito que ele gosta. Vem pro meio, Felipe Coutinho, bateu pro gol. O Marquês preocupado, partiu Roberto, uma bomba! Gol! Encostou. Ele toca pro Ronaldinho Gaúcho. E olha como é que ele entrou. Olha o que ele fez! 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 Tá certo, ele faz a tabela com o Marcelo. Tocou pro meio.
Felipe Coutinho. Olha o toque pro Marcelo, chegou o goleiro, tocou. Olha o gol, olha o gol,